O que era dado como certo no Flamengo sofreu uma reviravolta surpreendente. A venda de Matheus Gonçalves ao Al Ahly da Arábia Saudita por cerca de 50 milhões de reais parecia apenas questão de tempo. Internamente, o clube já tratava o acordo como praticamente fechado. E a expectativa era de que o anúncio oficial fosse feito em poucos dias. Com isso, o rubro-negro não apenas abriria espaço no elenco, mas também alcançaria a expressiva marca de mais de 500 milhões de reais em negociações. Nesta temporada, consolidando de vez uma estratégia de vendas que vem sendo elogiada nos bastidores do futebol brasileiro, mas na manhã desta segunda-feira tudo mudou. A forma de pagamento apresentada pelo clube saudita passou a ser um verdadeiro entrave. De acordo com informações do portal Mundo Bola Flamengo, a proposta não agradou à diretoria rubro-negra que não pretende abrir mão de garantias financeiras consideradas fundamentais para concretizar o negócio. Ou seja, não basta oferecer um valor alto, o Flamengo exige condições claras e seguras para liberar uma das suas joias mais promissoras. Enquanto o impasse se arrasta, um novo capítulo surgiu nessa novela. Informações do Flazoeiro e do Flabase apontam que um clube europeu entrou em cena disposto a atravessar o Al Ahly e contratar Matheus Gonçalves imediatamente. A possibilidade de jogar no velho continente mexe com os planos do jogador, que desde cedo manifesta o sonho de atuar no futebol europeu, onde acredita poder evoluir tecnicamente e alcançar voos ainda maiores na carreira. Essa mudança repentina de cenário tem peso extra porque Matheus Gonçalves tem apenas 20 anos e é visto no Flamengo como um atleta com mercado aberto. Sua habilidade no meio-campo, a facilidade para se movimentar entre as linhas e o perfil moderno de volante ofensivo o torna um jogador desejado, especialmente em clubes que apostam em jovens talentos para desenvolver e revender futuramente. A Europa enxerga exatamente esse potencial. Do lado do Flamengo, há um dilema. Se por um lado, a venda para a Arábia representaria uma entrada financeira significativa e imediata, por outro, liberar Matheus para a Europa pode ter impacto na imagem e na valorização futura do jogador. O clube precisa avaliar se vale mais a pena aceitar um negócio menos vantajoso nos moldes de pagamento, mas que já estava encaminhado, ou aguardar a proposta europeia que pode agradar mais o atleta e abrir novas portas de negociação. O fato é que neste momento o futuro do meia deixou de ser previsível. Ontem ele estava praticamente vendido ao Al Ahly. Hoje o negócio está travado e um novo concorrente vindo do velho continente promete bagunçar de vez o tabuleiro. Nos não antes. Bastidores comenta-se que a preferência pessoal de Matheus pesa a favor do clube europeu, já que a chance de jogar em um campeonato mais competitivo pode acelerar sua convocação futura para a seleção brasileira principal. Enquanto isso, a torcida rubro-negra acompanha com atenção cada detalhe. Muitos enxergam a venda como inevitável pela necessidade do clube em manter o equilíbrio financeiro, mas outros lamentam a possível saída precoce de um jogador que poderia render dentro de campo. A novela, que parecia com capítulos contados, ganhou novos personagens e aumentou a expectativa para os próximos dias. O que está claro é que o desfecho ainda não chegou. O Flamengo tem em mãos uma proposta milionária da Arábia, um interesse crescente de um clube europeu e um jogador de apenas 20 anos em plena ascensão, sonhando alto com a carreira. A decisão final deve sair em breve, mas até lá a única certeza. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo tem uma nova opção para seu estádio e é uma proposta gigantesca. Algo muito além do que já foi imaginado até aqui. Enquanto se discute há anos a possibilidade de erguer uma arena no terreno do gasômetro, um novo projeto chegou à mesa da diretoria rubro-negra e mudou completamente a perspectiva. Um grupo de investidores internacionais com empresários da Espanha, dos Estados Unidos e da Colômbia procurou o clube para apresentar uma ideia ousada que pode transformar não apenas a história do Flamengo, mas também a do futebol brasileiro.
Estamos falando da construção de uma verdadeira cidade do Flamengo, um espaço com mais de 350 mil metros quadrados, capaz de comportar não só um estádio monumental para 100 mil pessoas, mas também um hotel de alto padrão, um shopping moderno e um edifício garagem com milhares de vagas de estacionamento. Tudo isso avaliado em 4 bilhões de reais. E o detalhe mais impressionante é que o Flamengo não precisaria investir absolutamente nada. Todo o recurso viria do fundo internacional, que teria o direito de explorar a parte de entretenimento por 15 anos. Para o clube, a proposta é ainda mais atraente: 100% das receitas do futebol ficariam exclusivamente com o Flamengo, incluindo bilheteria, programas de sócio-torcedor, camarotes e publicidade. Já a exploração de shows, eventos esportivos, internacionais como jogos da NFL, partidas de beisebol e grandes espetáculos musicais ficaria a cargo do fundo. Mesmo assim, o Flamengo ainda teria direito a uma participação nesses lucros, aumentando suas fontes de receita, sem abrir mão da prioridade no futebol. O projeto não se limita ao tamanho. Ele traria inovações tecnológicas que colocariam a Arena Rubro-Negra entre as mais modernas do planeta. O estádio contaria com teto retrátil capaz de abrir ou fechar em apenas 7 segundos. O gramado seria móvel retirado sempre que houvesse um show, preservando o campo natural utilizado pelo time profissional. Isso significa que, ao contrário do que acontece hoje no Maracanã, o Flamengo teria um campo impecável em todas as partidas, sem interferência de outros eventos. Além disso, a estrutura multiuso abriria espaço para o Rio de Janeiro receber competições internacionais de várias modalidades, recolocando a cidade como referência global no calendário esportivo e cultural. O detalhe é que o gasômetro não comporta um projeto desse porte. O terreno adquirido pelo Flamengo naquela região tem apenas 89 mil metros quadrados, muito abaixo do necessário para os 350 mil exigidos. Por isso, os investidores já buscam novas áreas no Rio de Janeiro, capazes de receber essa verdadeira cidade do Flamengo. E para evitar qualquer prejuízo, o grupo se comprometeu a devolver os 150 milhões de reais que o clube desembolsou para a compra do gasômetro. Ou seja, se o projeto avançar, o Flamengo não perde nada, apenas ganha novas possibilidades? Por trás dessa proposta está a empresa espanhola Urbas, um dos maiores nomes do setor de construção na Europa, responsável, por exemplo, pelo estádio do América de Cali na Colômbia. A seriedade da empresa dá respaldo ao projeto, que já foi discutido em pelo menos 4 reuniões oficiais com representantes do Flamengo. O interesse é, claro, associar a marca Flamengo, uma das mais fortes do futebol mundial, a um empreendimento de nível global. Apesar disso, até agora, a diretoria rubro-negra não demonstrou um entusiasmo absoluto. Luiz Eduardo Batista, o BAP, deixou. Claro que a prioridade imediata é manter a gestão compartilhada do Maracanã ao lado do Fluminense, já garantida pelos próximos 19 anos. Na visão dele, o Maracanã ainda é o palco central do Flamengo pela tradição, pelo contrato firmado e pelo peso simbólico. A ideia de um estádio próprio não foi descartada, mas é tratada como um plano de longo prazo. Ainda assim, é impossível ignorar a dimensão dessa proposta. Um estádio de 100 mil lugares com teto retrátil, gramado móvel, uma arena multiuso com hotel shopping e estacionamento financiada integralmente por investidores estrangeiros com garantia de receitas exclusivas para o futebol. Algo que poderia mudar completamente o patamar do Flamengo, tanto esportivo quanto financeiro. E nesse momento a grande pergunta surge: o Flamengo realmente precisa de um estádio próprio com essa capacidade monumental? Muitos torcedores acreditam que sim, que o clube precisa de uma casa feita sob medida para sua torcida, capaz de reunir em um só lugar toda a paixão rubro-negra. Outros ainda veem no gasômetro um caminho mais viável, menor, mas igualmente simbólico, já que o terreno pertence ao clube. Mas diante de um projeto dessa magnitude, com custo zero para o Flamengo, teto retrátil, tecnologia de ponta, e a chance de colocar 100 mil rubro-negros juntos em uma só partida, fica difícil não imaginar esse futuro. Enquanto isso, as negociações
Continuam acontecem e o Flamengo segue avaliando a proposta. O certo é que a ideia existe, é real, já foi apresentada formalmente e mexe com a imaginação da torcida. O sonho do estádio próprio pode estar mais próximo do que nunca. E não apenas um estádio, uma verdadeira cidade rubro-negra que pode colocar o Flamengo em um patamar jamais alcançado por qualquer outro clube do Brasil. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo vive um momento de bastante debate em relação à sua lateral esquerda. A posição que já foi dominada por Ayrton Lucas hoje é motivo de discussão intensa entre torcedores e analistas. E o tema voltou a ganhar força após o duelo, diante do Grêmio, quando Ayrton titular mais uma vez acabou cometendo o pênalti que gerou revolta da torcida rubro-negra. Os números deixam claro o cenário atual. Em 2025, Ayrton Lucas soma 25 jogos disputados, sendo 14 deles como titular com 1 gol e 1 assistência. Do outro lado, Matias Vinha aparece com apenas 7 partidas iniciando em campo em apenas 2 oportunidades. E ainda sem participações diretas em gols. Isso mostra que, apesar das críticas, Felipe Luiz tem dado mais espaço para Ayrton, principalmente após a ausência de Alex Sandro, que segue em recuperação no departamento médico. A disputa pela vaga virou assunto quente nas redes sociais. Muitos torcedores entendem que Ayrton Lucas tem qualidade ofensiva, mas precisa corrigir falhas defensivas que têm custado caro em jogos grandes. Outros acreditam que Vinha, mesmo sendo a terceira opção, poderia receber mais chances para mostrar serviço, principalmente pela consistência defensiva que apresentou em sua carreira anterior. O caso de Ayrton ganha ainda mais peso porque o jogador chegou a despertar interesse do Al Nassr da Arábia Saudita nesta janela de transferências. O assédio internacional mostra que o lateral segue valorizado no mercado, mas dentro de campo ele precisa reconquistar o prestígio com a torcida. Entre altos e baixos, Ayrton não vive sua melhor fase, e as críticas são reflexo direto dessa oscilação. Desde a chegada de Alex Sandro, que veio para assumir a titularidade, a concorrência aumentou. Ayrton acabou caindo para a condição de segunda opção. Mesmo assim, ele ainda tem sido escolhido por Felipe Luiz em momentos de necessidade. Agora, com o titular absoluto se recuperando de lesão, Ayrton segue com a chance de mostrar serviço, embora saiba que precisa melhorar. Vinha, por sua vez, parece distante de conquistar espaço. A comissão técnica o enxerga mais como um reserva de segurança do que como um nome capaz de ameaçar os concorrentes diretos. Mas no futebol, tudo pode mudar rapidamente e o uruguaio segue trabalhando para ao menos se colocar como uma sombra mais competitiva. O próximo compromisso do Flamengo acontece no dia 14 de setembro contra o Juventude em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Brasileirão. Será um jogo importante, não apenas pelos 3 pontos, mas também para observar como Felipe Luiz lidará com a lateral esquerda. Alex Sandro pode voltar a estar à disposição, já que aproveitou a data FIFA para intensificar a recuperação física. Caso esteja pronto, a tendência é que reassuma a posição de titular. O fato é que o Flamengo tem 3 nomes para apenas uma vaga. Ayrton Lucas, que soma mais jogos, mas vive momento de contestação. Matias Vinha, que aguarda oportunidades e tenta mostrar que pode entregar segurança. E Alex Sandro, o reforço de peso que chegou com status de dono da posição, mas que ainda precisa vencer as lesões para consolidar seu espaço. Essa disputa promete continuar quente e pode definir muito do equilíbrio defensivo da equipe rubro-negra na reta final da temporada. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo tomou uma decisão de peso e promete ir até o fim contra a atuação do árbitro Paulo César Zanovelli. A revolta nos bastidores do clube é enorme e, segundo pessoas próximas à diretoria, o protesto junto à CBF já está sendo preparado.
O jogo diante do Grêmio, que poderia ter sido lembrado apenas pela atuação dominante do time rubro-negro dentro de campo, acabou marcado por polêmicas da arbitragem. E esse episódio já se tornou um dos assuntos mais comentados nos corredores da Gávea. Em campo, o Flamengo fez o que dele se esperava. Teve posse de bola superior, criou mais oportunidades, chutou mais vezes a gol e dominou as ações contra o Grêmio. Foram 67% de posse, 26 finalizações contra apenas 6 do adversário. E 3 escanteios contra nenhum. Os números mostram a clara superioridade da equipe de Filipe Luís. Porém, nada disso foi suficiente para evitar que o time saísse de campo irritado. A arbitragem marcou um pênalti duvidoso e em lances de critério acabou desequilibrando a balança. A sensação entre jogadores, comissão técnica e dirigentes foi de injustiça. Filipe Luís, em coletiva, não escondeu sua decepção. Com tom firme e visivelmente incomodado, disse que os jogadores estão ali para jogar e buscar a vitória, não para discutir a cada minuto com a arbitragem. Ele ressaltou que é o árbitro quem precisa cumprir sua função, que precisa rever suas decisões e aprender com os erros. Filipe foi além. Disse que o excesso de paralisações às faltas inventadas e a ausência de critério estão tornando os jogos chatos, arrastados, e isso prejudica não apenas o Flamengo, mas o espetáculo como um todo. Do lado da diretoria, José Boto também não poupou críticas. Ele foi didático e apresentou números para sustentar sua indignação. É matematicamente impossível, afirmou que um time tão dominante com tantos ataques e posse de bola sofra mais faltas do que cometeu. Na visão dele, já existe um padrão em algumas partidas, qualquer contato de jogadores rubro-negros é imediatamente marcado como falta, enquanto quando os adversários agem da mesma forma, os árbitros simplesmente deixam o jogo seguir. Isso, segundo Boto, mina a competitividade e prejudica o campeonato. Ele pediu atenção imediata da CBF e reforçou que os resultados precisam ser definidos dentro de campo, sem interferências externas. Mas o lance que mais inflamou os bastidores foi a falta marcada de Léo Ortiz. O zagueiro claramente tocou na bola, mas ainda assim foi punido com cartão amarelo. Além da injustiça em si, a consequência foi grave. Ortiz está suspenso para o próximo jogo contra o Juventude após a data FIFA. Para o Flamengo, esse erro muda o planejamento da equipe e interfere diretamente na sequência da competição. É esse tipo de decisão que, na avaliação do clube, não pode passar impune? Diante disso, a diretoria rubro-negra decidiu agir. Luiz Eduardo Batista, o BAP, está à frente da articulação de um protesto formal contra Zanovelli. A intenção é cobrar da CBF não apenas explicações, mas também providências concretas. O Flamengo entende que erros acontecem, mas acredita que a sequência de equívocos e a falta de critério ultrapassaram todos os limites aceitáveis. Nos bastidores já se fala até em algo ainda mais sério, a possibilidade de o clube pedir a anulação da partida. Embora essa seja uma medida extrema e muito difícil de ser aceita, há dirigentes que acreditam que o Flamengo teria argumentos para sustentar a tese. O pênalti duvidoso, as faltas inexistentes e o cartão injusto para Léo Ortiz poderiam ser usados como base para questionar a validade do resultado. Ainda não há decisão definitiva sobre isso, mas a especulação já circula entre conselheiros e pessoas próximas à diretoria. O que se sabe é que o Flamengo não vai deixar esse episódio cair no esquecimento. A postura do clube é de luta, de cobrança e de pressão. A diretoria quer que a CBF tome medidas para que os critérios sejam corrigidos, os erros diminuam e o campeonato seja decidido de forma justa. Se vai ou não haver pedido oficial de anulação, só o tempo dirá. Mas o recado do Flamengo já foi dado, a paciência acabou e o clube exige respeito dentro e fora de campo? Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.